Zé, me tira uma dúvida, Zé e Diogo Schelp. Bom, essas emendas, relator, nós tivemos 4.838 prefeituras beneficiadas de todos os partidos. O número equivale a 87% dos municípios brasileiros. Nós tivemos aí, recebendo as emendas, 659 das 816 prefeituras que pertencem a partidos como PDT, PSB, PT, PCdoB, PSOL e Rede. A pergunta que eu faço, quando a gente coloca assim, Bolsonaro bateu o recorde de emendas parlamentares pagas. Na verdade, quem assina é o Bolsonaro, mas quem destina é o presidente da Câmara, Zé? Exatamente. Houve um empoderamento do Congresso Nacional, natural. Eu costumo dizer, William, que se o Congresso existisse por um só motivo, seria para votar e, principalmente, fiscalizar a execução do orçamento. Mas aí houve mudanças importantes nos últimos anos, né? Primeiro, as emendas parlamentares se tornaram impositivas, ou seja, todo parlamentar tem o direito no orçamento de indicar gastos e não mais como antigamente, onde o presidente usava isso para lidar politicamente com o Congresso, agora não. A emenda parlamentar é impositiva, ou seja, o presidente da República é obrigado a executar sob pena de praticar crime de responsabilidade. Além das emendas parlamentares, cada parlamentar tem a sua fatia no orçamento, né? 600 milhões de reais. Para cada parlamentar, existem as emendas do relator, quase 17 bilhões de reais. 16 bilhões e 500 milhões de reais para as emendas do relator, que é aquele chamado orçamento secreto. Este ano, ele foi turbinado. E aí o Congresso Nacional é que vai ganhar o poder também de lidar politicamente, é claro, o Congresso é político, né? Com a distribuição desses quase 17 bilhões de reais. Então, esta é a realidade. O Congresso ficou empoderado, inclusive na área de execução orçamentária, ao ponto que me disse um deputado, foi no ministro pedir verba para o município que ele representa e ouviu do ministro, é melhor você ir no Congresso Nacional, é de lá que estão partindo as autorizações. Então, agora, Zé, faz uma gentileza para mim. Essa frase que você está lendo agora aí, Bolsonaro bate recorde de emendas parlamentares pagas. Ele assinou, ok? Mas se a gente fosse dar justiça a esse ato, qual seria a frase correta a escrever ali? Você me responde depois do comentário do Diogo Schelp. Diogo. Olha, a gente tem que lembrar o seguinte, por que foi possível turbinar de tal forma as emendas de relator? Foi possível porque o presidente Jair Bolsonaro teve um período de muita fraqueza no governo. Foi um presidente fraco nesse último ano de 2021. A gente pode lembrar que ele esteve sob pressão constante, sob pressão da CPI da Covid, sob pressão dos problemas inúmeros que tiveram aí relacionados à pandemia, mas também há outras questões, por exemplo, envolvendo a crise entre os poderes da República. Tudo isso enfraqueceu muito o presidente Jair Bolsonaro. E ele, para não ficar isolado, ele conseguiu, né, estabelecer esse apoio do Congresso desde o final de 2020, quando começou a costurar essa estratégia de usar as emendas de relator para conseguir esse apoio. Foi isso que permitiu turbinar as emendas parlamentares. E a gente podia lembrar o seguinte, essas emendas muitas vezes são recursos, como bem disse o Zé Maria, que antes eram decididos pelo Ministério. Na verdade, são recursos dos ministérios que quem acaba destinando ou designando para onde vai são esses parlamentares com anuência ali do relator e do presidente do Congresso. Então, a gente tem aí uma situação que demonstra como a fraqueza de um presidente, a necessidade dele a dependência dele em relação ao Congresso acaba criando essa possibilidade. Maria Trindade. A frase seria: o Congresso avança sobre o Orçamento Geral da União. Obrigado, são